Promoção de planos mensais da Super Lave Lavanderia. A roupa da família inteira, lavada e passada uma vez por semana e você só paga por mês. Economize água, sabão, amaciante, energia elétrica e seu tempo. Entre em contato com a Super Lave Lavanderia e faça já o seu contrato mensal. Estamos localizados na Rua do Sol, número 16, Coab, Presidente Dutra, Maranhão. Telefone para contato 99 98129 1686. Venha para Super Lave, porque roupa suja se lava fora de casa. Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao nosso site Malagueta Notícias, o nosso canal no YouTube, todas as plataformas digitais onde o Malagueta está presente. Hoje nós estamos com duas entrevistas sobre esse caso da jovem que teve bebê no Hospital Municipal de Presidente Dutra e logo após o seu parto a criança veio a falecer, né? E esse caso já repercutiu bastante na cidade de Presidente Dutra e hoje a gente veio com a entrevista na casa da jovem, lá no interior onde a família reside, né? A gente visitou, a nossa equipe esteve lá visitando a família da jovem, onde a avó da criança conversou com a equipe e também uma entrevista exclusiva com a delegada Ellen. Doutora Ellen recebeu também a nossa equipe na Delegacia Regional de Presidente Dutra, delegada da mulher, e falou um pouquinho como é que está esse caso, como é que estão as investigações sobre esse caso dessa criança, ok? Então, rodou na tela do Malagueta Notícias. Sempre eu acompanhei ela, eu ia no materno toda vez que ela não é no posto, né? Fazia consulta com a enfermeira, desde o começo, a enfermeira passou todo tipo de exame, toda gestante tem direito de fazer. Eu acompanhei a gravidez dela todinha, os exames dela tudo normalzinho. Aí a doutora sempre fazia um exame na barriga dela, que viu batidinha do coração da criança, e sempre ela dizia que estava tudo normalzinho. Aí aconteceu esse caso aí, e a gente não sabe qual foi o motivo, que é o motivo que a gente sabe, né, que ela, da primeira vez que ela foi, aí ela voltou a segunda vez, e se o médico tivesse feito o cesárea dela, não tinha acontecido de sair. Aí chegou a acontecer esse fato aí, né, dessa criança morrer, a gente fala porque se o médico tivesse atendido rápido e não tinha acontecido de sair, aí sempre ele falou que ela tinha a menina normal. Aí se fosse para essa criança ter sido nascida normal, ela tinha dele normal. Mas aí chegou aquela criança não ter a criança normal, que a gente está sentindo muito com essa perda, porque a gente gostava, todo mundo estava feliz, a família toda esperando a chegada dessa criança. Esperança das crianças chegar aí e chegar a acontecer um fato desse. A gente tá, especial aqui na sua casa. a gente está muito revoltado por causa disso. Tem as crianças estavam tudo alegres com a chegada dessa mina. Praticamente a família todinha, né? Tava aqui. A criança sempre é bem-vinda, né? Aí eu sei que a mãe dela está sofrendo, porque tanto a mãe dela como nós, porque ela era uma alegria demais com essa menina, que ela gosta demais de criança. E agora está numa situação dessa daí, né? Porque a gravidez dela foi uma gravidez muito boa, que eu acompanhei ela desde o começo. Nunca teve assim problema de dizer, não, o bebezinha está com isso, está com aquilo, não. Aí chegou a acontecer esse problema aí, a gente sabe que foi falha do médico. A gente só disse que foi falta de atendimento do médico, porque ele tinha que ter socorrido aquela lá, porque realmente a mulher, quando é da primeira gravidez, assim, realmente é difícil delas ter para ter, né? Porque eu tiro por mim. Porque o meu primeiro filho eu não tive normal. Foi cesárea, já esses últimos também foi cesárea também. Eu tenho 8 filhos, mas aí teve 2 partos que foi parto cesárea. Está querendo fazer justiça disso aí, porque é inocente, que realmente eles estão lá é para socorrer a vida, não é para deixar chegar a acontecer um fato desse daí. Aí se a gente não tomar providência a família e vai ver que talvez aconteça mais outros casos. Então nós fomos procurados, foi feita a ocorrência, os familiares, inicialmente narrando ter havido alguma forma de negligência, né, por parte dos servidores do hospital. Então nós começamos a investigar e nós estamos no meio da investigação, vamos ouvir mais algumas pessoas, já requisitamos o prontuário da paciente, né, da mãe, no hospital daqui, e o prontuário lá no hospital de Colinas, que foi onde a criança veio a óbito.
Preliminarmente houve o parto, né? O parto, inicialmente tinha todos os sinais e sintomas para conduzir para um parto normal e o médico diagnosticou, constatou a certa situação, a certo momento, que a criança estava em sofrimento fetal. Algumas situações que ele entende sofrimento fetal, né? Os batimentos cardíacos baixos, e também observou que havia mecônio na bolsa, no líquido amniótico, então é necessário fazer cesárea naquele momento, e ele fez quando constatou. Vale salientar que entre uma avaliação do médico e a segunda avaliação que constatou o mecônio, né, a situação de necessária cesárea, houve pouco tempo, na verdade. A primeira avaliação e entre a segunda avaliação houve pouco tempo. O que a gente constatou pelos documentos que a gente já teve acesso e as pessoas que a gente já ouviu até o momento. E aí a criança teve dificuldade respiratória após o nascimento. Eles fizeram o que podiam fazer lá no hospital, porque na verdade o hospital não tem pediatra, né, no plantão. O parto, diga-se de passagem, foi realizado por um obstetra, que é importante, né, que é a área de atuação, que é a área necessária naquele momento, e não havia pediatra, então foi encaminhado para um hospital específico. O hospital de referência aqui para a nossa região é o Hospital de Colinas, então a criança foi encaminhada para lá. E veio a falecer no dia seguinte. O que a mãe precisa, eu chamo a atenção para as mulheres aqui da região. O que vocês precisam entender e saber é que algumas práticas que são proscritas, são proibidas na medicina atualmente, muitas vezes são utilizadas. Por exemplo, a manobra de Christelet. Empurrar a barriga da gestante durante o trabalho de parto está proscrito atualmente pela medicina. Entendeu? O que nós da Polícia Civil fazemos é a avaliação se houve um crime específico, se houve uma imperícia no atendimento, se houve uma negligência do atendimento que gerou um dano, no caso. O dano a gente sabe, houve a morte, mas essa morte foi ocasionada por alguma prática dos profissionais imprudente, uma negligência, uma imperícia, é isso que nós estamos avaliando, é isso que a gente avalia. A parte penal, não a parte administrativa ou ética, moral. O que acontece dessa parte? O médico que fez o parto, ele não é pediatra, muito menos neonatologista, que é o médico específico para atender o neonato, o recém-nascido. É uma especialidade bastante necessária para um hospital que tem uma demanda muito grande de partos, certo? Então, o que ele, pelo menos o que está sendo apurado, até o que a gente apurou até o momento, sim, o que ele fez foi mais da parte do parto, né? De identificar o perigo naquele momento e levar para a cesárea no momento oportuno, certo? Pelos documentos que a gente tem até agora. Nós estamos ainda investigando. Mas o que é importante frisar, era o único médico responsável pela anestesia, responsável pela cirurgia, responsável por pegar a criança, então, ele entendeu? Sozinho, né? Ele, como médico, sim, sozinho. Mas ele tinha um enfermeiro e técnicos de enfermagem para auxiliar. Mas são pessoas ótimas, são cargos, são muito importantes na hora da atividade de saúde, o enfermeiro, o técnico, mas a gente não pode excluir a necessidade de um especialista nessa área específica, né, que é a pediatria. Então, o que acontece? Pode acontecer de uma criança precisar de um profissional desse. Foi o que aconteceu. E o que foi que ele fez? Identificou de pronto, pelo que a gente verificou no prontuário e tudo, e transferiu para um hospital de referência que tem esse profissional. Nós ainda vamos verificar o que ocasionou a morte em si, já sabemos a causa-morte, e se houve alguma forma de contribuição para esse êxito letal. É direito da gestante ter um acompanhante do seu lado durante todo o processo de parto e pós-parto, principalmente de parto. Há uma legislação federal específica para isso. Então é direito. O acompanhante, a gestante, a parturiente, a pessoa que está ali para parir, ela tem o direito de ter o acompanhante do seu lado, uma pessoa de confiança dela, escolhida por ela, né? Então as pessoas têm que entender dos direitos que têm. Se informar antes de parir. Está grávida? Se informa. Se informa quais são os procedimentos que são feitos durante o parto, o que é ruim para o bebê, o que é ruim para a mãe. No caso da manobra de Christelet, como eu falei,
Não permitir que se faça manobra de Christelet, porque aquilo ali pode causar traumas na criança, traumas de ombro, traumas de cabeça, traumas até na mulher, facilita até uma laceração. Então, não permitir manobra de Christelet, não permitir, exigir que o acompanhante esteja em todo momento, né? Não aceitar que o acompanhante seja tirado daquele local. Sobre corte, epísio na vagina, não permitir que aquilo seja feito se ele não justificar o motivo daquilo. Saber que o trabalho de parto, a fase expulsiva, que é a última fase, que depois de atingir os 10 centímetros de dilatação, o bebê estiver coroado, aquela fase ali de expulsão pode demorar muito. Pode demorar meia hora, 1 hora, mas tem que estar a criança sendo monitorada. Exigir, é muito importante isso, exigir que os profissionais que estão ali acompanhando o parto, acompanhando o trabalho de parto, auscultem a criança periodicamente. Porque o acompanhamento desses batimentos cardíacos é que vai indicar se a criança está bem ou se está em sofrimento fetal. Se tiver em sofrimento fetal, precisa ter uma intervenção médica naquele momento. Então as pessoas têm que entender isso. A mãe, o acompanhante, a mãe, muitas vezes a gente não pode exigir muito, porque naquele processo ela pode não estar no seu juízo perfeito, né? Porque parir não é para qualquer um, não é fácil. Então, ela precisa ter essa consciência, saber dos seus direitos. O acompanhante tem que saber também, porque ele está ali para ajudar e para exigir que o direito dela seja respeitado. Entendeu? É isso. Então, sabendo, a nossa maior arma, em todos os aspectos, é a informação. Se informem, porque assim vocês vão estar aptos a exigir o respeito ao seu direito. Apesar do hospital Elígio Abate, que é o materno-infantil, ser um hospital que atende de baixa a média complexidade, ele faz muito parto, atende muita criança. Então, é importante que se tenha pediatra e obstetra, né? Porque se você tem uma demanda grande, se o município, a sociedade, os munícipes aqui, se eles estão demandando muito o atendimento obstétrico e o atendimento de crianças, o ideal é que se dê preferência para a contratação de profissionais nessas áreas. Eu entendo, né? Participo do pressuposto.